Bom dia a todos. No âmbito do ciclo da OPP, da Delegação Regional da Madeira, Saúde Psicológica em Tempos de Pandemia, tenho o gosto de apresentar o segundo webinar sobre descobrir a vulnerabilidade. O meu nome é Mónica Nóbrega, sou psicóloga clínica, trabalho nos cuidados hospitalares e tenho hoje comigo três colegas que vão partilhar a sua experiência nestes últimos meses de confinamento e desconfinamento, mas sobretudo de grande ameaça à nossa saúde e bem-estar. E passo a apresentar Mónica Cardoso, psicóloga clínica no César Ram, nos cuidados de saúde primários. Teresa Maia, psicóloga no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família. E Betânia Costa, psicóloga na Diletos Residências Assistidas. Obrigada a todas por terem vindo. Este período confrontou-nos, este período de confinamento e de pandemia, confrontou-nos com a nossa própria vulnerabilidade, mas também com uma percepção de vulnerabilidade de grupos muito específicos, especialmente aqueles que se encontram em situação de acolhimento residencial. Eu começava pela Teresa e gostaria de perguntar sobre quais foram os principais desafios nesta fase, o que é que houve de mais importante na adaptação à forma de trabalhar e de intervir, quer da instituição, quer depois mais a nível individual, enquanto técnica. Como é que foi este período para si e para a instituição? Olá a todas. Portanto, nós começamos logo com o facto de sermos estarmos numa instituição, o grande desafio era que o vírus não entrasse na instituição. E esse desafio cabia sempre aos profissionais que entravam e saíam diariamente na instituição. E, portanto, nós sentíamos que nós é que seríamos o foco de contágio. E isso trouxe-nos logo uma grande vulnerabilidade aos próprios cuidadores. Não é? Portanto, esse seria logo o primeiro desafio. Fazer um plano de contingência que nunca tinha sido feito, não é? Numa situação que era nova, foi o desafio para até os dirigentes da instituição. Nós, em relação mais particularizando a nossa intervenção, nós tivemos que adaptar e adotar novas formas de intervenção. Nós tivemos que nos formar também, ler os documentos de apoio e materiais que foram criados pela OPP, que foram essenciais. Deram-nos depois ideias para criar novas formas de intervenção. Nós tínhamos a preocupação e o desafio também de manter algumas rotinas dos nossos utentes, para que depois tentassem sempre sentissem que fosse o mais normal possível, apesar de se aperceberem de toda a situação que se vivia no mundo. O facto de mantermos a vir os cuidadores, os profissionais, mantermos presentes na instituição, eu diria que foi fundamental, porque estabilizou-os muito em termos clínicos e também nós seríamos o exemplo em relação ao comportamento a adotar no funcionamento interpessoal, em termos de etiqueta respiratória, da higienização das mãos, do distanciamento físico, que não é fácil de cabo, porque nós temos crianças e jovens portadores de deficiência que precisam e gostam muito do contacto físico. No entanto, o contacto físico, nós tentamos que houvesse esse distanciamento físico, mas não um distanciamento relacional. E, portanto, o Serviço de Psicologia teve logo a iniciativa de criar e de realizar as videochamadas para que houvesse sempre essa proximidade relacional e uma transmissão de segurança às próprias famílias e também às nossas pessoas assistidas. Todo o trabalho que foi feito também, não só pela psicologia, porque nós trabalhamos em equipa, não é? Nós temos aqui uma equipa técnica e não só os cuidadores de cuidados diretos, que fizeram também, nós no fundo incentivamos mais este espírito de equipa numa missão coletiva. E, portanto, fomos sempre tentando treiná-los também para os comportamentos para a saúde, de segurança, e isso foi fundamental para mantê-los sempre estáveis. Esses foram todos estes nossos desafios para tentarmos corresponder num momento muito difícil de pandemia e de, como já tinha referido, de novidade nossa dos cuidadores. Porque também éramos um elemento nas nossas casas que saía e que trabalhava fora de casa. E isso também trazia-nos uma acrescida preocupação
sermos também nós a podemos levar o vírus para as nossas casas. Portanto, realmente descobrimos aqui estas vulnerabilidades todas, estes desafios, mas penso que conseguimos sempre depois corresponder. Também tivemos alguma sorte, não é, cá na Madeira, por não ter sido uma situação tão gravosa como noutros sítios. E isso foi muito benéfico para todos nós. O facto também de estarmos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas, ajudar a compreender a pandemia, qual era a situação, porquê que estavam em situação de isolamento, eles terem percebido que não eram só eles que estavam cá confinados ao centro, mas que também viam também pela televisão que todas as pessoas, a população em geral, estava confinada em casa e que os restaurantes, os bares, os cafés, os centros comerciais estavam fechados e que realmente eles não podiam ir. Isso também ajudou-os a viver esta situação toda de uma forma mais serena, com as problemáticas todas já previamente existentes. Não estou a ouvir, Mónica. No meio deste desequilíbrio, deste equilíbrio entre as nossas próprias vulnerabilidades, a sensibilidade a nós podermos ser portadores do vírus para dentro da instituição ou para a nossa casa, equilibrar esta nossa própria vulnerabilidade com as exigências da população, houve diferenças entre aquilo que era necessário fazer em termos de grande grupo para depois as crianças e jovens do ponto de vista mais individual, ou todos se adaptaram mais ou menos da mesma forma a esta situação? Houve uma boa adaptação a esta fase, Teresa? Eu penso que sim. Eu acho que houve uma boa adaptação pelas razões que já tinha referido, mas eu aqui salientava a questão de nós continuarmos a vir à instituição. Foi fundamental a nossa presença de todos para eles normalizar continuar, porque eles já estavam no sítio onde eles atualmente estão. Se nós, todos os profissionais, portanto, se calhar houve mais alteração em relação às atividades que já faziam, em relação aos sítios que faziam. Mas de facto eles adaptaram-se muito bem. Eles perceberam, como tinha dito, o nosso exemplo no comportamento, no conduta adequada à no funcionamento interpessoal, com respeito a tudo o que nós teríamos que fazer agora com a existência do vírus. Eles compreenderam essa situação. Claro que já sabemos que há muitos casos que tiveram maior dificuldade, mas que é natural. As videochamadas foram, sem dúvida, uma mais-valia, porque, tal como tinha dito, a proximidade relacional que criou com a videochamada foi fulcral, foi mesmo muito benéfica, foi uma mais-valia. Foi um ponto de equilíbrio mais-valia. Sim. Obrigada, Teresa. Tânia, nesta fase, e em comparação, e sendo também uma instituição, quais foram os principais desafios? Existe algum tipo de comparação com as dificuldades e particularidades daquilo que a Teresa sentiu no que diz respeito à intervenção numa instituição, ou sendo uma população mais velha, aquilo que se impôs foi diferente? Bem, em relação aos desafios, são particularmente parecidos. No entanto, claro que como são cidadãos séniores, a realidade acabava por ser condicionada, ou seja, aqueles que se encontravam orientados em tempo e espaço e que tinham alguma autonomia, que iam à rua, que faziam a sua vida diária, só que residem cá, para eles foi mais complexo a adaptação e prendeu-se um bocadinho de desafio por essa parte, porque como é que de repente perdem essa autonomia? Quando nós temos a ideia da instituição, da residência é darmos a maior autonomia possível, mas com os cuidados que eles possam ter no conforto do seu lar, da sua casa. No entanto, a partir do momento que iniciamos o plano de contingência com esta situação pandémica, é um novo desafio, é o condicionar a liberdade, condicionar a autonomia. No fundo, era isto para o que muitos deles sentiam. Poderia gerar alguma situação de revolta para aqueles que poderiam não compreender ou não, mas então implicava uma intervenção, sensibilizar para a situação, fazer um trabalho mais em função de comportamentos para a saúde, de promoção da saúde,
de cuidados a nível dos fatores de riscos, fatores de explotação, no fundo para conseguir ultrapassar esta fase e que eles estejam o mais saudável possível nesta fase. Mas foi um grande desafio. No entanto, muitos deles também iam a casa, deixaram de ir a casa, portanto perderam aqui esta autonomia em certo ponto. No entanto, promovemos a autonomia dentro da instituição. E como é que fazíamos isso? Com o reforçar de atividades. Havia alguns clientes, por exemplo, não gostavam de fazer ginástica, não é? Mas, no entanto, agora passaram a fazer ginástica, ou seja, foi um redescobrir. Descobriram novas potencialidades, descobriram novas situações que o deixavam mais vulneráveis, por exemplo, a falta de contacto, acabou por deixar-nos mais, a falta do abraço, do aconchego, passou um bocadinho por esse desafio. No entanto, a instituição teve de adaptar as atividades que fazíamos diariamente, redobrar as atividades, porque, por exemplo, nós tínhamos muitas visitas diariamente, antes do confinamento. Eu recebia muitas visitas. Portanto, a partir do momento que não podem fazer visitas, temos que criar outra estratégia, que incentivamos os contatos pelas plataformas, das redes sociais, do WhatsApp, de videochamadas. Isto permitiu que eles estabelecessem contacto com a sua família cá na Madeira, com uma família que está no estrangeiro ou que está no continente, que não está cá. Digamos, pois filhos, netos, algum contacto aqui mais próximo e, no fundo, até alguma oportunidade de cultivar mais uma relação entre toda a família, digamos, trabalhar melhor a rede de suporte a nível de família. Claro que foi um desafio nesta fase, para eles compreender porquê no telemóvel, porque é que não podem ter o contacto, mas isto também depende também do grau de compreensão, a capacidade cognitiva do cliente. Mas foi constantemente um desafio. Nós utilizamos muitas plataformas e neste momento, após o confinamento, estamos a gerir a parte das visitas, que é uma por semana. E isto também gera aqui um bocadinho de sensação de vulnerabilidade, porque é só uma semana, uma vez por semana, é pouco, não é? Eles sentem é pouco. Então nós temos que optimizar esse tempo que eles possam estar com os seus familiares e optimizar. No entanto, sempre respeitando as barreiras e os limites estabelecidos para que a visita possa decorrer com segurança. Ok. Houve uma grande necessidade de adaptação, não é? Esta população mais particular e a possibilidade das novas tecnologias aqui vai dar de facto uma grande ajuda, não é, Tânia? No entanto, sempre provavelmente uma população a necessitar de grande presença em comparação com aquilo que foi a presença física dos técnicos, não é? E desta ponte com o exterior e com a rede de suporte destes doentes. É um grande desafio, sem dúvida. É um grande desafio para os cuidadores, para a equipa multidisciplinar, para todos acaba por ser um desafio, porque nós, enquanto técnicos, também é um desafio. Por exemplo, a nível do grande grupo, nos tocou fazer uma intervenção que fazíamos intervenção direcionada também. No entanto, tínhamos que fazer uma intervenção no grande grupo para implementar as competências sociais, que neste momento de isolamento era fundamental. E implicou aqui um desafio que a equipa multidisciplinar não teve que trabalhar em função disso e mantê-los o máximo tempo ocupados para fazer frente a esta situação. Exatamente, houve também aqui necessidade da equipa se juntar num trabalho sim. multidisciplinar. Multidisciplinar, sim. Mónica, provavelmente estas populações, ao estarem em residências, de alguma forma, com grande necessidade de adaptação a esta fase, quer na intervenção, quer no desenvolvimento de estratégias para colmatar necessidades de grupo e mais específicas, ao nível da intervenção para quem está nos cuidados de saúde primários e que apanha eventualmente pessoas que são familiares de doentes institucionalizados ou que são indivíduos que de alguma forma em confinamento também sofreram, e todos nós sofremos
com esta fase de confinamento, como é que foi cuidar e que adaptações é que tiveram que ocorrer nesta fase, também para olhar para estas pessoas que não estão na condição de utente de uma instituição, mas que também precisam de apoio. Olá, bom dia. Portanto, foi um desafio, como para as colegas. Ao contrário das colegas, elas trabalham com uma população identificada já como vulnerável, não é? Tanto a Teresa como a Betânia, a Teresa com crianças e a Betânia com idosos, são populações consideradas vulneráveis e a instituição promoveu mecanismos para proteger ainda mais esta população. Nós tivemos um desafio maior, não sei se maior, mas pelo menos diferente, que era numa população que à partida é vulnerável num certo aspecto, por outro não apresentava tanta vulnerabilidade, de apoiá-los. Eu acho que assim, no fundo, perante esta pandemia ficamos todos vulneráveis. Uns mais e outros menos. Não é? Existe a vulnerabilidade física, que foi dada muito aos idosos e aos doentes crónicos, mas temos que falar aqui também de uma vulnerabilidade psicológica. E a vulnerabilidade psicológica foi a todos. Ou seja, acho que todos ficamos um bocadinho receosos, ficamos todos um bocadinho com medo e só por isso vulneráveis. Foi uma readaptação muito rápida, ou seja, nós recebemos a informação muito rápida de que íamos entrar em estado de emergência e, portanto, tivemos que todos confinar. Nós trabalhamos na relação, nós trabalhamos com pessoas, o nosso instrumento como psicólogos clínicos é, de facto, a relação com o utente. E o que é que eu senti? Eu senti que é um facto que os idosos eram considerados um grupo de risco, tal como os doentes crónicos também, um grupo de risco físico. Ou seja, o Covid era quase uma arma letal perante estes doentes. Mas faltava aqui outra vulnerabilidade, que era a vulnerabilidade psicológica. Eu senti que determinados idosos, ao contrário do que se imagina, apresentavam mecanismos de defesa que lhes permitia ter uma grande adaptação às medidas de contingência que foram implementadas. Por outro lado, senti que houve aqui uma faixa etária entre os 30, 40 e 50, que foram aqueles que passaram a teletrabalho, que passaram a cuidar dos pais idosos, dos filhos que estavam em telescola, que se calhar ainda ficaram mais vulneráveis do ponto de vista psicológico. Tiveram que fazer múltiplas reajustações ao seu dia-a-dia. Portanto, há aqui várias vulnerabilidades. Quando falamos de vulnerabilidade, estamos a falar de vulnerabilidade física, mas também de uma vulnerabilidade psicológica. E esta foi patente em vários grupos da sociedade, desde as crianças, os adolescentes e os adultos. E eu coloco aqui outra vez a franja na faixa dos 30 a 50, que são aqueles que tiveram cuidado dos filhos e dos pais, e coloco aqui a franja também numa outra população, muitas vezes esquecida, que são os doentes mentais, ou aqueles que são mais frágeis psicologicamente, que de repente tiveram que se deparar com alterações de rotinas, com maior nível de ansiedade, com uma readaptação da dinâmica familiar, ou seja, nós confinamos, nós fomos todos para dentro de casa e não é assim tão fácil estarmos todos dentro de casa, como parece. Nem todas as famílias são, ou a maioria das famílias não são perfeitas, e as relações entre as famílias também não são assim tão fantásticas quanto se quer passar. Portanto, nós somos, a família é um suporte da sociedade, mas nós como família não estamos preparados para viver 24 horas juntos. Portanto, eu acho que aqui houve várias vulnerabilidades, não só a vulnerabilidade física dada pelo Covid, mas uma vulnerabilidade psicológica, de como nos readaptarmos. E isto teve que ser feito em um curto espaço de tempo. Ou seja, tivemos todos que nos reinventar e adaptar. A sensação que eu fiquei é que a maioria de nós ficou bem. Acho que fomos muito... Eu acho que nós portugueses somos muito obedientes. E acho que obedecemos. Só que esta obediência depois também leva a uma certa passividade perante as coisas. E muitas vezes ficamos à espera que os outros nos deem a resposta para as nossas questões. E aqui eu sentia que muitas vezes era-nos pedida a resposta. Eu sinto-me assim, o que é que acha que eu faço? Portanto, e aquilo que nós tivemos que fazer era pensar com as pessoas, porque nós também estávamos a passar por um momento único, como técnicos de saúde mental. Portanto, foi um trabalho em equipa, não foi um trabalho feito só por nós, foi nós e os utentes, e nós e as filhas, e nós e a equipa multidisciplinar. Portanto, foram várias vulnerabilidades que tivemos que passar. Outro grupo, passando a outra questão da vulnerabilidade, que também não foi aqui falado ainda, mas que eu acho que muito vulnerável,
foi a questão dos desempregados, a questão dos layoffs e das pessoas que de repente viram-se sem os cuidados básicos ou sem meios de fazer face às necessidades básicas. E apesar destas necessidades, acho que houve aqui uma grande ajuda da parte da Segurança Social e acho que as pessoas também conseguiram se organizar. Portanto, havendo aqui uma ajuda perante a vulnerabilidade, acho que aquilo que me ficou desta fase de confinamento é que a sociedade organizou-se. O que não tinha feito até à data com grupos vulneráveis. A sociedade organizou-se para ajudar os grupos vulneráveis, uns mais, outros menos, mas houve uma ajuda. E houve um certo conforto, e houve uma certa confiança, e houve um alerta para estes grupos. Uma coisa que também não é norma nós ouvimos. Nós ouvimos muito falar sobre a política económica e muito pouco sobre a política social. Eu acho que esta pandemia trouxe ao de cima as vulnerabilidades sociais. Vamos ver como é que vamos lidar com elas. Um desafio para mim foi desafiante, porque eu sou uma técnica da relação, eu gosto de ter as pessoas à frente, não é? Sou uma psicóloga clínica, passar a teleconsulta. A teleconsulta é complicado, porque nós estamos ao telefone. Com as pessoas que nós já tínhamos em consulta, que mantínhamos uma certa relação, era relativamente fácil, e elas gostavam, era quase um reasseguramento na situação. Aquelas que não nos conheciam tão bem, para mim era estranho, não sei se para elas foi, estar a reassegurar alguém que não me conhece, mas que confiava em mim. Acho que permitir-lhes confiar mais uns nos outros em alguma população, noutros desconfiar mais uns dos outros, mas isso já seria outra fase da pandemia. Já seria outra fase. Não sei se esta. Perfeitamente. Nesta fase de confinamento surgiram todas estas vulnerabilidades, não é? É possível, Mónica, que na fase de desconfinamento venham novos desafios à nossa intervenção? Eu acho que há duas fases de desconfinamento. Há aquela fase de desconfinamento físico, ou seja, toda a gente estava a precisar de desconfinar. Eu sentia isso, as pessoas mais saudáveis, porque depois temos as pessoas um bocadinho mais ansiosas e mais deprimidas e mais obsessivas, que estão com alguma dificuldade em desconfinar, cada um pelos motivos individuais, pela patologia que têm. Há aqui pessoas com alguma dificuldade ainda em desconfinar. A população mais, poderia dizer, mais saudável, com maiores mecanismos de defesa, ou com mecanismos de defesa mais ajustados, estavam com uma grande necessidade de desconfinar para se relacionar, para voltar a sentir que a vida ainda corria lá fora. Portanto, esta é uma fase do confinamento, que afeta um desconfinamento físico. Vai haver um desconfinamento mental, eu não sei se isso existe, mas quanto a mim acho que faz sentido, que é como é que nós vamos nos habituar a uma rotina que já não existe, pelo menos tal como nós concebíamos antes de irmos para o confinamento. E vai haver aqui um grande desafio aos profissionais de primeira linha, que tem a ver com uma população que já está muito vulnerável, que eu volto a referir, são as populações que estão em layoff, os desempregados, as pessoas mais ansiosas e mais deprimidas. Não nos vamos esquecer, e já há alguns estudos feitos nesse sentido, que nesta fase de pandemia aumentam muito os estados de ansiedade e de depressão. E muitas vezes não é na altura do evento, ou seja, no foco da questão, que aparecem as verdadeiras vulnerabilidades psicológicas. Portanto, as pessoas conseguem desencadear mecanismos de defesa para se ajustar à situação e mais tarde, passado um mês ou dois, aparece-nos a fragilidade. É quase como o poder respirar, e aqui é que aparecem as fragilidades. Nós estamos à espera delas. Estamos à espera de lidar com elas, estamos prontos para ajudar as pessoas nesse sentido e estamos prontos a ajudar as pessoas a reinventar uma vida. Nesta nova realidade. É uma vida com Covid, acho que todos temos que aprender a lidar com isso. E de alguma forma vamos nos ajustando à medida que vamos passando, não é? Nesta fase. Sempre. Isto são fases, eu acho que o desconfinamento vai tendo fases. A Direção-Geral de Saúde tem as fases quase sanitárias do Covid, nós devíamos ter também as fases de saúde mental, de desconfinamento, e acho que estamos a tê-las. E agora vem aquela fase em que as pessoas dizem, e como é que nós vamos fazer perante tantas adversidades? Mas eu tenho que
irá haver muitas dificuldades sociais, não tenho dúvidas, não podemos escamotear e não podemos esconder isto, não podemos ocultar. Mas eu acho que nós temos um povo resiliente. Acho que temos pessoas que conseguem efetivamente se organizar bem perante as dificuldades. Ok. Obrigada, Teresa. E pegando um pouco naquilo que a Mónica disse, a maior parte de nós faz parte desta franja também de pessoas que têm filhos pequeninos e que tivemos que ficar em casa e que tivemos que lidar com esta realidade do teletrabalho. Estas vulnerabilidades todas mais pessoais, em paralelo com aquilo que é o exercício da nossa profissão, também numa fase de constante adaptação e aprendizagem, existiu algum suporte à equipa e a estes cuidadores? Como é que foi feito? Se é que houve, em que é que se apoiaram? Como é que foi possível sobreviver a esta fase de forma assim ajustada, como a Mónica estava a dizer? E se podemos antever que existe uma fase, vá lá, de pós-guerra, se quiserem, em que nós profissionais também iremos necessitar de algum ajustamento nesta fase. Teresa, qual é a experiência? Nós aqui na instituição, o Serviço de Psicologia já disponibiliza-se sempre para acompanhar os colaboradores, para apoiá-los, claro que numa fase quase de triagem, não é? Para depois um possível encaminhamento, se for o caso, ou não, mas no fundo uma avaliação inicial. Nós já, antes da pandemia, tanto já o Serviço de Psicologia já disponibilizava esse serviço. Claro que na altura mais crítica, iremos dizer assim, nós tivemos sempre a preocupação de encaminhar os documentos e materiais de apoio que foram elaborados pelo PPP, baseamos muito, porque achávamos que eram muito importantes também para a vida pessoal do colaborador. Então encaminhávamos por via e-mail para todos os serviços internos do centro. E nesse e-mail também disponibilizávamos sempre e lembrávamos os nossos colaboradores da possibilidade que tinham em poderem ter o nosso apoio. Para além disso, nós, sendo uma instituição, não nos centramos, o papel do psicólogo não se centra no gabinete, não é estar só confinado ao gabinete, e nós também, como psicólogos, tínhamos esse papel fundamental de podermos ir às unidades e dialogar com os colaboradores. Apenas esse espaço já de abertura, de apoio, de usar o humor, que eu gosto muito e que acho que é fundamental numa altura destas, libertava-nos logo, não é, de alguma pressão que existia, da tal vulnerabilidade que sentíamos mais sobre os cuidadores, propriamente das pessoas assistidas, que a dita população vulnerável estava mais segura e protegida, e sentíamos isso. Então, o papel do psicólogo aqui também foi fundamental neste apoio a todos os colaboradores e a todas as outras situações que a Mónica falou, de possíveis familiares que estavam nestas situações de maior vulnerabilidade ainda, quer por despedimento, quer por desemprego, por layoff. Isso também era um apoio que nós dávamos e acho que foi importante. Foi fundamental, não é, Teresa? Betânia, como é que foi para si? Houve este apoio na qualidade de cuidadora também e tendo, obviamente, as suas vulnerabilidades também pessoais, fazemos parte todos desta franja que teve também necessidade de adaptar o seu dia-a-dia a uma fase de grande trabalho e de grande exigência. Onde é que teve este apoio? Houve este apoio? Sim, bem, por parte da instituição houve sempre este apoio, mesmo por parte da direção técnica, como o resto da equipa multidisciplinar. Ou seja, perante o desafio, adaptamos as nossas realidades para com esta situação e conseguimos darmos resposta também ao trabalho na instituição. Houve diferentes medidas de forma a que conseguíssemos entre todos conciliar também a vida pessoal, a nossos, por exemplo, numa fase em que agora, por exemplo, há telescola ou não havia infantário, neste momento os filhos não podiam frequentar a escola, houve aqui um ajustamento a nível de horários, a nível de objetivos de trabalho
sempre respondendo também aos objetivos da instituição, ou seja, nós conseguimos aqui, entre todos, apoiarmos e trabalharmos mesmo em equipa, ou seja, provámos aqui um bocadinho que conseguimos trabalhar todos em equipa e darmos algum apoio, porque todos estávamos vulneráveis, tanto como os colaboradores, os cuidadores, o resto da equipa multidisciplinar, a direção, ou seja, entre todos conseguimos conciliar a nível do trabalho, assim, digamos, conseguindo fazer frente aos desafios a nível pessoal, porque todos estamos vulneráveis, ou seja, eu comparo isto numa forma, a nível de uma perspectiva em que nos afetou a todos. Imaginem um triângulo em que tem com as 3 pontas, são 3 fatores que nós estamos a viver, a nível de clientes, familiares e cuidadores e colaboradores, são 3 aspectos e que os 3 tinham que ser vistos e nós trabalhamos em consoante os 3 aspectos. E penso que conseguimos sair muito bem disto, conseguimos conciliar e estamos a fazer muito trabalho. E é assim que se prova as grandes equipas, não é? Exatamente. Mónica, do ponto de vista mais individual, que se calhar numa instituição, de alguma forma, e num contacto mais direto, que parece que houve nesta fase, um trabalho mais a solo, em videochamada e em intervenção, onde é que vamos buscar este apoio para nós, que também somos vulneráveis? Igualmente à equipa. Apesar de estarmos em teletrabalho, nós estávamos constantemente em contacto com os outros colegas do Santa Rama, e inclusive com o nosso diretor. Portanto, este apoio nós vamos buscar entre nós. Acho que nós psicólogos fazemos isso, pelo menos os da saúde nós fazemos, vamos buscar o apoio entre nós. A perguntar como é que correm as consultas, como é que correm contigo, portanto, fomos balizando e fomos vendo como é que poderíamos dar uma melhor resposta em teletrabalho. Do ponto de vista individual, ou seja, pessoal, eu posso dizer que eu não privilegio as consultas em teletrabalho. Eu gosto mais das consultas presenciais. Acho que em determinadas situações correram muito bem. Noutras eu precisava de ver as pessoas, as que estavam mais ansiosas, que eu sentia que estavam mais desamparadas. Um grande desafio foi dar apoio psicológico ou terapia a quem estava dentro de casa, confinado com a família. Nós temos em consulta pessoas com mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas que não têm uma dinâmica familiar tão saudável quanto se imagina. E era muito difícil porque as pessoas, quando nós pensamos em confinamento e ainda para dentro de casa, pensamos em casas fantásticas, com espaços fantásticos, não é assim que as pessoas vivem. Portanto, a maioria da nossa população vive em espaços mais pequeninos, mesmo confinados. Eu sentia que as pessoas tinham muita dificuldade em falar comigo. Ou seja, elas queriam muito, mas não era naquele espaço. E não conseguiam ter o seu espaço. Ou seja, neste confinamento, havia um espaço que era ocupado por todos. E eu sentia que as pessoas necessitavam do seu espaço, até para falar connosco. E isso era muito difícil de conseguir. Eu sentia nos intervalos de voz, nas hesitações, naquilo que elas não respondiam logo, tempo para perceber algumas questões das dinâmicas familiares. E fez-me repensar que se houve também coisas boas, famílias que se reuniram, famílias que se reencontraram, também de certeza que apareceu que havia de melhor e de pior dentro das famílias. E acho que todos nós, dentro de uma família, também precisamos da nossa individualidade. E isso também não nos foi permitido ter durante este confinamento. E se calhar foi o meu grande desafio em teleconsulta. Foi sentir que as pessoas precisavam do seu espaço e não tinham. Ok. Que grande aprendizagem é que retiramos desta fase? E isto sendo para todas. Que aprendizagens é que nós levamos? Qual deverá ser o nosso foco para o futuro? Atendendo a que aquilo que se vai ouvindo é que a possibilidade de situações como estas se repetir, portanto, a probabilidade é muito grande, não é? O que é que aprendemos desta fase? Teresa. Está desligado o microfone. Peço desculpa. Bem, aprendemos logo a questão da vulnerabilidade dos cuidadores, em que não existe tanto o lado lá nem o lado de cá. Nós todos, quer como na doença mental, a linha é muito tênue e nós podemos facilmente passar de cuidadores a cuidados. Ter esta noção é fulcral para sermos uns bons profissionais na área de saúde.
com maior capacidade de impacto. Esta foi uma aprendizagem grande desta pandemia, porque todos nós, cuidadores, éramos, atrevo-me a dizer, quase estávamos mais vulneráveis do que as pessoas que assistimos. Okay. Tânia, qual pode ter sido a maior aprendizagem nesta fase? Bem, sem dúvida a capacidade de adaptação que as pessoas, que a sociedade no geral tem com esta situação, assim como os cidadãos séniores, não é? Que é o público-alvo, de fazer em frente, de conseguir lidar com esta situação. Eu penso que para mim foi uma grande aprendizagem nesse momento de ver como eles conseguiam lidar com a situação e aceitar que é uma situação que nos está a influenciar a todos, que nos estava que nos ultrapassa, que é a todos, que é linear. E penso que foi essa aprendizagem que me deixou, além de também uma coisa que me deixou também, digamos, grata nesta fase, é ver a responsabilidade com que os nossos cuidadores encararam este desafio, porque via com preocupação, eles adaptaram a vida em função de não ir a lugares em que podiam estar em risco para não trazer o vírus à instituição. Ou seja, desde muito cedo houve medidas e assumir sensibilização a nível da equipe para eles terem um cuidado redobrado e manterem sempre digamos, as condições de segurança para não, os nossos clientes não ficarem em risco e também eles, claro. Houveram coisas, Tânia, que correram melhor do que aquilo que poderíamos ter pensado inicialmente? Bem, eu costumo fazer o balanço sempre pelo positivo. Eu penso que o facto de nós iniciarmos muito cedo o nosso plano de contingência, ou seja, nós fomos sempre a par do que estava a acontecer no continente. Por exemplo, noutras instituições de mais ou menos desta área, noutras residências, nos lares que aconteciam no continente. Nós acabamos por ver aquela experiência e automaticamente agir, iniciamos muito cedo o plano de contingência, das primeiras instituições a iniciar aqui na Madeira. Portanto, isso implica um grande desafio, porque se calhar nessa altura a população não estava tão consciente de qual era a nossa realidade e porque é que estávamos a agir dessa forma e porque é que tínhamos um plano de contingência tão rigoroso. Tão rígido, mas que fazia todo sentido e que as pessoas, o balanço é sempre positivo. Eu acho que os familiares ficaram gratos por iniciar tão cedo esse resguardo e pelo menos agora, neste momento, após o confinamento, com as visitas, eu vejo que o balanço é sempre positivo. Iniciarmos cedo o contacto com as plataformas, mantermos esse contacto e, portanto, eu acho que o balanço eu acho que foi muito positivo. Negativo, eu acho que não consigo ver neste momento nada negativo. Neste caso, a prevenção e a antecipação resultaram muito bem, não é? Sim, exatamente. Sim. Nós trabalhamos sempre focados em relação à promoção da saúde também e acho que por aí é que também foi possível fazer a diferença também. Mónica, o que é que levamos desta fase como principal aprendizagem e qual deverá ser o nosso foco daqui para a frente, atendendo àquilo que aprendemos nesta fase? Eu acho que nós deveríamos falar com uma aprendizagem de que não há assim tantas certezas, nós vivemos na incerteza e todos nós somos vulneráveis. Acho que alguns de nós se acham muito bens e nunca pensam na vulnerabilidade, ou quando pensam na vulnerabilidade pensam nos outros. Acho que poderá nos servir para pensar que todos nós estamos vulneráveis. Uns mais do que outros, também não vamos pôr as coisas no mesmo patamar. Acho que poderá servir para pensarmos e repensar nos grupos ainda mais vulneráveis e como é que vamos cuidar deles, como é que a sociedade deveria olhar para eles. Servindo também para pensar que as novas tecnologias são fantásticas e que nos podem permitir trabalhar remotamente e ter acesso a muita informação, mas também permitir-nos refletir que nem toda a gente tem acesso a elas. Ou seja, nós estamos aqui a criar plataformas e criamos muita coisa, mas eu penso muitas vezes, porque até por trabalhar numa zona rural, que há pessoas, nomeadamente idosas, que não têm acesso ao computador, que não têm acesso a situações. E então há que olhar para estas pessoas que não têm acesso, não sabem funcionar com estas tecnologias e que há que olhar para estas pessoas, porque estas pessoas existem.
Portanto, elas não podem continuar à margem. Elas têm que ser incluídas nesta nova forma de viver. E é bom que passemos a nos lembrar delas também. Não só em períodos de pandemia ou de confinamento, e que este pensamento perdeu por muito tempo. Também espero que passemos a dar mais importância às relações humanas, à medicina, à investigação da medicina, não é? Em detrimento de fatores económicos e do mundo de consumismo, porque efetivamente todos nós ficamos vulneráveis com o vírus. Portanto, me faz pensar que, uau, será que não estamos a andar muito acelerados e não estamos a andar num caminho um bocadinho perigoso? Será que não devemos parar e pensar que há outros caminhos que devemos nos aventurar e devemos começar a investigar e devemos começar também a cuidar? Eu acho que sai daqui muitas aprendizagens, muitas, inúmeras aprendizagens. De uma forma geral, fizemos um bom trabalho na qualidade de técnicos. Eu penso que fizemos e deveríamos continuar a fazer um bom trabalho e deveríamos continuar a alertar a população em geral que assim, a base da sociedade são as relações humanas e temos que cuidar das pessoas. Sem cuidarmos das pessoas, nós não temos uma boa sociedade. Eu acho que é isso que vamos mostrar aqui. Pela primeira vez, deixamos de ouvir falar em números e passamos a ouvir falar em pessoas, assim, de uma forma geral. E espero que seja isso o futuro. Daqui para o futuro. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada a todas. E descobrindo a nossa vulnerabilidade nesta fase, permite-nos de facto repensar para o futuro novas formas de atuação e novas formas de atenção. Muito obrigada a todas pela vossa participação e dou por encerrado o webinar de hoje.